Muitas vezes as pessoas se sentem presas a erros do passado ou a hábitos que as afastam da vida que o Pai Eterno sonhou para elas. Mas como é que a gente dá o primeiro passo para uma transformação verdadeira, hein? E como experimentar essa vida nova que Jesus nos promete? Para nos ajudar a entender isso, eu recebo o Mariozan de Souza Marques, que é doutor em Ciências da Religião, vai nos ajudar a pensar a respeito desse assunto um pouquinho. Um ótimo dia, bem-vindo. Igualmente, bom dia para todos, né? Uma alegria muito grande, né? Poder estar com vocês nesse momento tão importante, né? De aprofundamento, sobretudo nos temas aí da Sagrada Escritura, que para nós, né? Cristãos, católicos, é um ponto de referência para nossa existência. É a partir da Palavra de Deus que a gente realmente, né, encontra aí o sentido da nossa vida. Perfeito. E eu gostaria de começar entendendo o seguinte: o que significa renovar a vida através da fé? Existem passos práticos para alguém que quer recomeçar a sua jornada espiritual, começar uma vida nova, essa vida eterna que a gente fala no Evangelho de hoje? Sim, é possível renovar a vida, né, é uma possibilidade que o próprio Deus dá para nós, né, a ação graciosa de Deus, né, a própria intervenção de Deus, né, na história da humanidade em si mesma já é uma atestação clara disso, escriturística, evidentemente, né. Todos nós, sabemos, né, pelos textos sagrados como que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, né, com um projeto de beleza, né, Deus viu que tudo era muito bom. Mas com a queda da humanidade, Deus não abandonou, né, a pessoa humana entregue às suas próprias forças e, portanto, né, Deus interviu constantemente para poder, né, facultar aí a possibilidade de uma renovação, de uma vida nova, sobretudo com a sua palavra, com as suas leis, né, com o seu amor, sobretudo, acima de tudo, né, e fazendo sempre esse convite, portanto, né, de a gente mudar de vida, né. Então, sobretudo agora nesse tempo da quaresma em que nós todos, né, estamos nesse grande retiro espiritual, né, a palavra-chave é essa, né, metanoia, conversão, mudar de vida, né. Como lembrava, né, o Santo Agostinho, né, esse grande santo da nossa tradição, né, que Deus nos criou, né, sem a nossa participação, mas ele não nos quer salvar sem a nossa colaboração. Portanto, né, Deus coloca aí as condições para a gente também, né, voltar a Ele de todo o coração, de toda a alma, com todo o amor, né, e experimentar a vida nova que pela sua graça a gente pode, de fato encontrar. Perfeito. E muitas vezes o que atrapalha a gente a experimentar essa vida nova é a culpa do passado. Como é que a gente faz para deixar isso de lado e seguir em frente? Como que eu faço para, nesse momento agora de quaresma, desse grande retiro que você mencionou, a gente praticar o arrependimento, buscar essa reconciliação com Deus e buscar também essa nova vida? Exato, né, a experiência nossa, né, nós somos humanos, somos limitados, nós somos, né, como diz a tradição bíblica, lembra São Paulo, nós somos filhos de Adão e, portanto, né, a gente tem a experiência existencial marcada pelo limite, pelo pecado, né, e tudo isso, né, faz parte certamente, né, do nosso histórico, da nossa existência e erros que a gente comete no passado, né, permanecem e permanecerão na nossa memória. No entanto, né, quando a gente faz a experiência, né, do perdão de Deus, é preciso, né, revisitar o nosso passado e integrá-lo na nossa própria existência, né, como um dom de graça, né? Tudo é graça, né? Deus, né, lembra-nos São Paulo, encerrou todos nós no pecado para termos misericórdia, para ter misericórdia de todos nós. Então, a misericórdia de Deus experimentada, né, sobretudo na graça do perdão, ela possibilita certamente, né, um encontro luminoso, né, com a vida nova que em Cristo Deus quer nos ofertar e ao mesmo tempo uma reintegração da nossa própria experiência do passado, né. É comum a gente ficar aí, né, como você mencionou, né, remoendo, né, os erros do passado, aquilo que a gente, não fez de bom ou que poderia ter feito e também deixou de fazer, né, e por isso, né, dar passos de crescimento espiritual exige de nós, né, olhar para o nosso passado, não com o olhar, né, que a gente tem normalmente muito mais rigoroso, mas com o olhar da misericórdia de Deus, né? Deus que
nos amou, ainda quando éramos pecadores, né, diz São Paulo na carta aos Romanos, e por isso, né, a história nossa que é marcada pelo pecado deve ser a partir da experiência do perdão, uma história reescrita com Deus a partir da sua misericórdia que nos resgatou, né? Por isso, né, as ocasiões de pecado que a gente teve, que a gente incorreu nos defeitos, nos limites, etc., se tornaram uma ocasião também para que Deus nos visitasse, ofertasse mais graças ainda. Como é bonito, né, quando a gente de fato, né, faz essa experiência da graça de Deus e do perdão, né, e como que esta luz do perdão de fato pode, né, ser aí né, um ponto de partida para reescrever a própria história. Eu olho a minha história, a minha vida, como uma história de graça, como uma história de perdão, como uma história de misericórdia. E é importante que isso, né, essa verdadeira experiência espiritual com a graça de Deus nos ajuda também, né, a sermos mais compassíveis, né, sermos mais misericordiosos, mais amorosos, né, e mais também pacientes e tolerantes com os nossos irmãos, porque de fato a nossa experiência, né, pessoal, né, de crescimento, mas também de limite de pecado, não é só nossa, é também daqueles que a gente, né, convive no nosso cotidiano. Portanto, a experiência da misericórdia, né, que a gente faz com Deus e de reescrever a própria história, de integrar tudo isso, né, na experiência que a gente tem no grande amor de Deus, também nos ajuda, né, para estabelecer novas relações, né, e com a postura, né, de um comportamento que Deus nos oferece como modelo. Maravilha, estamos falando aqui sobre perdão, sobre reconciliação com Deus, e vale lembrar que quando se trata de perdão, é importante a gente trabalhar o perdão ao próximo e o perdão a nós mesmos, né? Nessas duas perspectivas, perdoar é essencial. Sim, são 2 dimensões fundamentais, né, certamente que, né, como a gente acabou de mencionar, a ideia da convivência humana, né, a pessoa humana não é criada para viver isoladamente, né, como uma ilha, mas para viver em comunidade. A gente nasce numa comunidade familiar, a gente cresce numa comunidade de família, de igreja, né, de irmãos, né, de pessoas com quem a gente também partilha a experiência da existência no trabalho cotidiano, e ao mesmo tempo a gente tem, né, essa experiência do limite nosso em relação ao outro e do outro com relação a nós, né? Então, nas relações humanas é comum, né, que elas sejam distorcidas de cá e de lá a partir dos limites meu e do outro, né? E por isso a relação de perdão também envolve a reconciliação, né? É importante esse primeiro aspecto aqui. E ele é tão importante que Jesus trabalhou isso, né, no Evangelho de Mateus, né, no seu Sermão da Montanha, né? Se você estiver diante do altar prestes a trazer a sua oferenda e se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferenda e vai primeiro reconciliar-te, né, com o seu irmão, depois você volta e faz a sua oferenda. Portanto, né, a dinâmica, né, da relação com Deus, ela prevê como necessária uma restauração da relação harmoniosa com o irmão, né? Pensa bem do teu irmão, né? O Evangelho de Mateus tem esse termo grego muito bonito, né? Euoneu, pensa bem do teu irmão, né? Normalmente as traduções traduzem assim, né? Reconcilia-te com teu irmão, né? Então, pensar bem, quer dizer, a gente precisa, né? Infelizmente, a gente vive num mundo marcado por violência, em que a gente fica olhando para o outro com suspeita, né? Antes de qualquer coisa, a gente já começa a suspeitar, né? A se fechar. Não, o convite da palavra de Deus é para uma abertura de confiança. Pensa bem do teu irmão, reconcilia com ele. Portanto, nessa é a primeira dimensão. A segunda que você mencionou, que é muito bem, né, muito bem lembrada e que precisamos, né, realmente falar, é a relação consigo mesmo, né? Nós, de fato, temos uma relação conosco mesmos, né, a partir da nossa consciência e, portanto, né, a gente olha a nossa história, a nossa vida, né, dos nossos defeitos, dos nossos limites e às vezes a tentação é essa, dizer, irmão, eu sou limitado, eu sou assim mesmo, eu nasci desse jeito, o pau que nasce torto, morre torto. Não, nós não somos madeira, nós somos pessoas, nós somos colocados, né, para um crescimento humano e espiritual, né? E nós somos chamados a crescer, né?
A ordem de Deus, crescei-vos e multiplicai-vos, não é só para encher a terra, né, e portanto, né, a procriação. Se trata de um crescimento também, espiritual, crescimento humano. E por isso, né, essa dimensão do perdão para consigo, né, se perdoar, né. Por quê? Porque Deus primeiro me perdoou, né. Perdoar a si mesmo é condição para a gente sair desse laço, inclusive um laço psicológico. Hoje a psicologia tem ajudado bastante a compreender esse aspecto, né, de que a gente fica, né, morando mais no passado, né, e sobretudo no passado catastrófico, que deu errado, que nos marcou, que nos feriu, e portanto nessa bolha, né, do passado que nos prende. Uma vez que a gente faz a experiência da misericórdia de Deus, é preciso lembrar que esse passado foi, né, visitado por Deus, ele foi redimido, ele foi transformado, e preciso agora viver no presente, né, com um horizonte de esperança para o futuro. E, portanto, né, olhar aquilo que Deus, né, nos reserva de bom, né, em conclusão, nessas duas dimensões, né, perdoar o próximo e perdoar a si mesmo, né, acho que é fundamental, né, para ter um crescimento humano e espiritual autêntico, Maravilha. profundo, como um Deus, né, espera de nós. Maravilha. A gente viu agora há pouco uma matéria falando sobre a importância da oração na nossa vida. E a oração é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga essa conversão, consiga essa nova vida, né, que a gente tanto procura. Sim, a oração é fundamental, né, toda a tradição, religiosa, toda a tradição bíblica do catolicismo, desde os padres da igreja, né, a oração como o respiro da alma, a oração como o ambiente vital no qual a gente possa crescer, né, e cada vez mais, né, tem crescido aí, né, os estudos, né, com relação à importância da dimensão religiosa e da oração, né, na dinâmica da cura, né, da cura inclusive física, não somente psicológica, mas física do corpo, né, pesquisas aí, sobretudo dos cientistas da religião, inclusive eu faço parte também, né, de grupos de pesquisas desta área, como né, a experiência religiosa, né, ajuda você a recuperar a saúde, saúde física, saúde, né, psicológica, saúde espiritual. Então a oração ela é fundamental. Por quê? Porque a gente realmente, pela oração, a gente é chamado a fazer a gente é chamado e faz uma experiência de deslocamento do eixo da vida, né? Deste ensimesmamento que a gente normalmente é chamado, né? Pressionado a estar nele, né? Voltado para si, a minha vida, os meus sofrimentos, os meus traumas, né? Aquilo que me marcou profundamente. Não, quando eu entro na dinâmica de oração, entro numa dinâmica da relação com o outro, mas não é um outro qualquer, né, como é alguém que eu encontro convivo na minha família, no meu trabalho, mas é aquele que é o outro, que é a origem da minha existência, aquele que é, né, o fundamento da minha vida, aquele que me colocou nessa existência, que tem um projeto de vida para mim. Quando eu me coloco nessa dinâmica, né, e portanto, né, na dinâmica da relação interpessoal com Deus, a oração é isso, né, colocar numa dinâmica de relação interpessoal com aquele que é o meu criador, aquele que é o meu Senhor, aquele que me olha Maravilha. com amor, né, então isso é fundamental na nossa vida. Sim. Perfeito. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar tanto conhecimento e por nos ajudar a pensar também a respeito dessa busca por essa vida eterna, como nos convida o Evangelho de hoje a fazer. Um abraço, até a próxima, viu? Tchau, tchau. Nossa, tchau, tchau, obrigado a todos.